Olá para você que nos assiste, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 13 de abril de 2021 e hoje eu gostaria de comentar uma decisão importantíssima que aconteceu nos Estados Unidos agora no último dia 10, sábado. A Suprema Corte Americana, que é equiparada ao Supremo Tribunal Federal nosso aqui, ela proibiu que o estado da Califórnia vetasse cultos nos lares. É isso mesmo que você ouviu. Cultos nos lares. Não estamos falando aqui de igrejas, de paróquias, de mesquitas, nem nada disso. Estamos falando de reuniões nos lares, nas casas das pessoas. O estado da Califórnia nos Estados Unidos é o estado mais liberal. Lá, por exemplo, o uso recreativo da maconha é legalizado, dentre outras coisas que acontecem por lá. Nos Estados Unidos, a disposição também lá é diferente do Brasil. Os estados são praticamente países independentes, então eles têm muito mais liberdade do que os estados têm aqui no Brasil. Mas eles tomaram essa decisão esdrúxula de proibir cultos nos lares, que já é uma tradição americana desde a fundação do país, que tem suas bases cristãs. E os juízes da Suprema Corte Americana, utilizaram o argumento de que templos de Deus não são menos essenciais que os templos comerciais. Dentre as argumentações deles, eles disseram o seguinte: de acordo com a Suprema Corte, para a Califórnia aplicar restrições desse tipo, ela deveria provar que elas representam um perigo maior do que as atividades abertas. Ele falou o seguinte: se tem estabelecimentos abertos, alguns abertos, ora, não tem por que fechar esse tipo de estabelecimento, esse templo de Deus, essas reuniões nos lares. Então, para você ver o nível que nós estamos chegando. E é um perigo, porque aconteceu algo parecido aqui no Brasil também, em alguns estados, onde estava sendo proibidos esses encontros nos lares aí. E isso é muito temerário. Nossa casa, segundo a nossa Constituição brasileira, é nosso asilo inviolável. Se bem que a Constituição de 88 ela já relativizou essa questão dos nossos imóveis. Mas o que me chamou a atenção dessa decisão da Suprema Corte foi o seguinte detalhe. Lá a Suprema Corte ela é composta por 9 juízes, que no Brasil são 11. E a votação lá ficou acirrada, ficou 5-4. Então, por um voto, mudaria tudo. E a partir de então, poderia o Estado te vetar, te proibir de se reunir nos lares para fazer estudos bíblicos, para fazer cultos a Deus, etc. Isso é perigosíssimo. Perigosíssimo, e é uma tendência que está acontecendo tanto nos Estados Unidos como aqui. O atual presidente Joe Biden ele pretende dar um golpe na Suprema Corte Americana, que ainda é composta em sua maioria por conservadores. Ele quer aumentar o número lá de juízes para que ele tenha a maioria, e aí ele tendo a maioria, com certeza essa votação não seria desse jeito, 5-4 a favor de poder se reunir, seria contra a reunião nos lares. Então que nós fiquemos atentos e que nós fiquemos todo dia com esse versículo na nossa cabeça, que está lá na carta de Hebreus, na verdade na carta não, livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que diz o seguinte: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que tem 2 ensinos muito importantes nesse versículo. Não deixe de congregar e tenha ciência que o dia do Senhor está próximo. Jesus voltará. Então é isso. Esse é o vídeo curto que eu queria fazer, comentando a respeito dessa decisão esdrúxula de proibir cultos nos lares, para você ver que rumo que o nosso mundo está tomando. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.